Boa noite a todas e a todos. Vamos iniciar. Para mim é uma honra poder contar com o professor Boaventura numa atividade do Colégio de Estudos Avançados. O Boaventura, nós estávamos nos recordando uma das primeiras vezes, ou a primeira vez mesmo que ele veio aqui. Foi uma grande oportunidade, nós nos conhecemos no Congresso Luso-Afro-Brasileiro, né, no Rio, e apresentei um trabalho que eu pesquiso até hoje, que eu acho que quem me conhece deve já ter ouvido falar no nosso querido José do Telhado, né? O Zé do Telhado, né, um bandido de honra português. E o Boaventura foi um grande incentivador desse meu tema, né? Ele me ouviu falando lá no Rio e teve a oportunidade de vir aqui ao Ceará e nós conversamos bastante, principalmente nessa linha de uma construção de cultura popular, que é muito nessa perspectiva que eu trabalho, o Zé do Telhado. Então, para mim, é sempre muito instigante a vinda do professor Boaventura. E também o Boaventura é desses itinerantes, né? Eu agora tive a oportunidade de ficar como representante do Brasil junto à Claxo, e era interessante, porque cada país que eu ia, eu tinha notícia que o Boaventura estava lá, né? Então, era Venezuela, Colômbia, Equador, e é interessante porque ele faz dessas viagens dele um laboratório mesmo, né? Eu sempre vi ele no café da manhã entrevistando um nativo, né, daquele país para conhecer um pouco mais a realidade daquele país. Então, o Boaventura é isso, tá? É essa pessoa viva, né, que trabalha esses temas. Quem teve a oportunidade, estou vendo aqui a Alba, né, que é do nosso departamento, também teve a oportunidade de trabalhar com o Boaventura. O Boaventura é dessas pessoas super carinhosa. Quando a gente chega lá em Portugal, né, sempre temos a honra dele nos escutar, que eu digo sempre que eu não sei como é que ele encontra tempo, né, para essas questões. Sempre, todas as vezes, né, que eu falei na Universidade de Coimbra, tinha como um personagem central me escutando o Boaventura. E também sempre saímos, né, para tomar aquelas excelentes vinhos portugueses. Então, isso também foi muito interessante, fez cada vez mais que nos aproximássemos e, de certa forma, nos levasse a refletir um pouco mais sobre essas nossas temáticas, né? Eu vou fazer duas falas, e até a gente tinha combinado, pela informalidade desse nosso encontro, que é um encontro festivo, político, acadêmico, tá? Eu tinha preparado duas pequenas falas, né, e eu vou juntar essas falas para passar rapidamente para o Boaventura, que é isso que vocês estão querendo escutar, né? Então, a primeira é uma certa apresentação do Boaventura, que não precisa de apresentação, mas vamos lá, porque nessa apresentação já é um início de uma possível reflexão para a fala dele, né? E eu digo que hoje o CEA, né, o Colégio de Estudos Avançados da Universidade Federal do Ceará, inaugura uma linha de debates intitulada Conferências, Temas Contemporâneos. Abrimos em grande estilo com o professor Boaventura de Souza Santos, que fará uma conferência intitulada Epistemologia do Sul e a Defesa da Universidade. Dois temas da maior relevância para nós que defendemos a democracia, a liberdade de pensamento e a existência de uma universidade pública e gratuita, que são temas tão ameaçados atualmente. O professor Boaventura de Souza Santos é sociólogo, professor catedrático da Universidade de Coimbra, diretor do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e coordenador científico do Observatório Permanente da Justiça. Esse SEAS do Boaventura, assim, que me conhece assim, um pouco, o meu querido leve, né? O SEAS também é o grande elan do Boaventura. Dirige atualmente o projeto de investigação ALICE, Espelhos Estranhos, Lições Imprevistas, definindo para a Europa um novo modo de partilhar as experiências do mundo, um projeto financiado pelo Conselho Europeu de Investigação, um dos mais prestigiados e competitivos financiamentos internacionais para a investigação científica de excelência em espaço europeu. O autor possui diversas obras publicadas em várias partes do mundo,
Seus livros já foram traduzidos em espanhol, inglês, italiano, francês, alemão, dinamarquês e chinês. Eu não vou citar, né, a relação de livros do Boaventura, né, senão nós passaríamos algum tempinho aqui. Tá? Boaventura de Souza Santos é mais do que um sociólogo português, empenhado em interpretar os assuntos mais urgentes do nosso mundo contemporâneo. Seu nome é uma referência e, por que não dizer, uma inspiração sempre muito fecunda para um grande grupo de cientistas e militantes espalhados por todo o mundo. E gostaria de destacar, principalmente, na América Latina e no Caribe. São edições organizadas em redes ou trabalhando isoladamente, mas todas comprometidas com a construção de uma ciência social a serviço das grandes causas da humanidade, das lutas por igualdade, pelos direitos dos oprimidos, pelos direitos humanos e pela democracia. Como diz Pablo Gentili, secretário do CLACS, né, Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, o Pablo diz: se todo saber é um saber situado, o gesto epistemológico que distingue a obra de Boaventura está marcado por uma viagem, frente às políticas dominantes do conhecimento. Boaventura propõe confeccionar outros caminhos do saber. Boaventura articula uma pedagogia do deslocamento e da escuta, aprender a viajar para o sul, indo ao encontro dos numerosos e heterogêneos espaços analíticos e modos de construir conhecimento, e deixar que o sul fale, na medida em que o sul tem sido submetido a um processo de silenciamento exercido pelo conhecimento científico produzido diante do norte. No Brasil, Boaventura é bastante lido em universidades, destacando seu famoso livro Democratizar a Democracia, Crítica da Razão Indolente e Pela Mão de Alice, que provavelmente foi o grande livro de quase de todos nós, né, que iniciou esse contato com Boaventura. Esses livros são bastante lidos no nosso programa de pós-graduação em Sociologia. Frente às geografias do conhecimento, Boaventura nos convoca a cruzar a linha profunda, uma fronteira que divide tão profundamente a realidade social de tudo o que fica do outro lado e dela permanece invisível ou é considerada irrelevante. Se a grande escola de Boaventura é o Sul, sua trajetória acadêmica está organizada sob o princípio de conviabilidade irredutível à ecologia dos saberes. Boaventura, como bom artesão, não só explora minuciosamente cada aspecto da nossa realidade contemporânea, mas também cria fortes ferramentas conceituais. Este encontro que o Colégio de Estudos Avançados da UFC realiza é um encontro acadêmico e profundamente comprometido com a revitalização do pensamento crítico, que faz parte da história da ciência em todas as áreas do conhecimento. É a defesa do pensamento crítico que integra o objetivo do Colégio de Altos Estudos, que afirmamos a nossa defesa pela democracia em uma universidade pública e gratuita. Obrigado. Então, pronto, vamos passar logo para o professor Boaventura de Souza Santos e agradeço antecipadamente a sua disponibilidade para estar conosco hoje. Boa tarde a todos. É uma alegria voltar a Fortaleza e voltar a esta universidade. Faço realmente com muito gosto. Estou aqui já há alguns dias, de algum modo, tentando pôr em prática algumas das ideias que ides encontrar no livro que agora está posto à venda, que vamos lançar, e que eu agora achei e falei com o César, que depois ele próprio fará a apresentação do livro e seguiremos, obviamente, com o lançamento. Por que razão é que eu aliei a discussão desta proposta teórica, analítica para a sociologia, para as ciências sociais
e até para a epistemologia em geral, que eu chamo Epistemologias do Sul, e a defesa da universidade. Eu há muitos anos que trabalho nas áreas da epistemologia, não são tão conhecidas aqui no Brasil, exceto o meu livrinho pequeno, o Discurso sobre as Ciências, que foi um livro iniciático, digamos, mas depois escrevi muitas coisas, sobretudo em inglês, sobre a filosofia da ciência, sobretudo Global Cognitive Justice, por Lexington Press, e outros livros. De todo modo, esses livros foram, durante muito tempo, uma tentativa de fazer uma leitura não positivista e uma crítica ao positivismo dentro da ciência moderna. Isto é, foi a reivindicação que a ciência tem um pluralismo interno, como nós todos sabemos, isto é, não há uma única forma de saber fazer ciência, temos regras, obviamente, gerais, temos metodologias gerais, mas há fraturas enormes. Basta ver que o Einstein nunca aceitou a mecânica quântica, para vermos a dimensão desse pluralismo. Esse pluralismo existiu sempre. E esse pluralismo é saudável. É saudável. E por nós entendemos que, sem esse pluralismo, a ciência nem sequer pode avançar. E a minha primeira fase da minha vida foi um pouco trabalhar dentro desse pluralismo interno. Para quê? Para tentar resgatar um conhecimento científico que pudesse estar mais ao serviço da emancipação social, das lutas sociais, das lutas dos oprimidos contra a opressão, os modos de dominação da nossa sociedade. E esse foi o meu trabalho durante muito tempo, e foi ele que dominou boa parte da minha carreira. Mas há realmente, desde o início, há uma corrente de pensamento quase subterrânea no meu pensamento e na minha prática, que é que eu trabalho muito com as organizações e os movimentos sociais, desde sempre, e como alguns se recordarão, fiz a minha tese de doutoramento aqui no Brasil, vivendo alguns meses na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, onde tive a possibilidade de fazer os meus primeiros contactos com outros saberes disponíveis na sociedade que não são os saberes científicos. E essa questão esteve sempre latente, digamos assim, no meu pensamento. E a partir de certa altura, de latente passa a ser uma manifestação potente do meu trabalho, para mim, potente pelo menos para mim, e passei a dar conta de que, afinal, não é apenas o pluralismo interno da ciência que me interessa, mas o pluralismo externo. Isto é, a ideia de que há outros conhecimentos válidos, além da ciência. A ciência é um conhecimento válido, obviamente, mas ela não tem que ser o único conhecimento válido. E nunca foi o único conhecimento válido. No século XVII, por exemplo, o grande debate na Europa era entre a validade da ciência, a da teologia e a da filosofia. Competiam. E só no século XIX é que, com a corrente do chamado positivismo, é que a ciência vai tentar ser o único modelo de pensamento científico, tanto assim que vai criar filosofias que são, afinal, subsidiárias desse positivismo, a própria filosofia analítica inglesa, a própria teologia, etc. Portanto, a ciência sempre admitiu, sobretudo na sua origem, essa pluralidade, não é? Só que, a partir de certa altura, ela deixou de existir como pensamento dominante, digamos assim. E, portanto, isso sempre me causou muito desconforto, porque eu vi sempre que a grande parte nos meus trabalhos de pesquisa, nos meus trabalhos de intervenção, que a grande parte das pessoas no mundo não vivem com conhecimento científico. O conhecimento científico é certamente importante para organizar as sociedades em que vivem, mas eles e elas, nos seus cotidianos, nas suas comunidades, nas suas casas, vivem com outros conhecimentos, com outros saberes, como eu presenciei originalmente naquela favela, que realmente, sendo considerada do exterior como uma zona de bandidos, era realmente gente, na sua grande maioria honesta, a gente sábia, que procurava conduzir uma vida digna em condições indignas. E, portanto, era uma lição de vida para mim permanente poder discutir o significado da vida, o sentido da vida, que é, por exemplo, uma questão
que nós na ciência moderna não sabemos. Aliás, há um grande filósofo, Weizsäcker, alemão, que diz que a ciência é realmente um dos temas que ela não tem possibilidade de resolver cientificamente, é o sentido da vida. Para que é que a gente vive? Em nome de quê? Portanto, há muitas questões que estão para além do conhecimento científico e, portanto, desde algum tempo eu tenho-me vindo a dedicar a esta ideia de tentar um diálogo, por vezes confrontacional, por vezes complementar, entre o conhecimento científico e o conhecimento dos movimentos sociais, das organizações sociais, dos quilombolas, dos povos indígenas, das classes, dos grupos urbanos, das mulheres, dos movimentos ecológicos, onde circula tanto conhecimento que não se pode reduzir a uma forma científica, são outras formas de conhecimento. E, portanto, é essa a ideia desse pluralismo externo que leva, obviamente, à ideia das epistemologias do Sul. Eu falarei mais adiante um pouco mais sobre as epistemologias do Sul, mas agora eu quero começar a falar porque é que as epistemologias do Sul se ligam à defesa da universidade. A defesa da universidade está, neste momento, a ser um dos grandes problemas com os quais nós temos todos os universitários e os não universitários, isto é, os democratas do mundo, estudantes e professores e funcionários, têm que se preocupar com o ataque que está a ser organizado internacionalmente à universidade pública que nós conhecemos e que tem uma longa existência. Eu venho de uma universidade que foi fundada em 1290, no século XIII. Portanto, são universidades que evoluíram, que mantiveram, no entanto, uma determinada integridade organizativa, institucional, que foi dando depois, com várias variações, o modelo Humboldt, o modelo napoleónico, vieram dar origem àquela ideia de universidade que nós temos hoje. Ora, isto está sob ataque. Está um ataque tremendo, e esse ataque tem as suas razões, que eu vou tentar elucidar um pouco, e, portanto, necessita também de defesas. Mas parece-me que as defesas antigas não vão ser eficazes. Eu penso que as defesas novas, que é aquela que vos proponho, são talvez mais eficazes. E, portanto, as epistemologias do Sul são a minha proposta de uma defesa mais eficaz da universidade. Não nos devemos esquecer que nós estamos a celebrar em todo este continente, 2018, o Manifesto dos Estudantes de Córdoba. Eu tenho certeza que muitos aqui, universitários, se recordarão que os estudantes de Córdoba, Argentina, em 1918, se revoltaram contra uma universidade dominada pela teologia, dominada por um conhecimento bafiento, obsoleto, catedrático, mas sem nenhum nível, e fizeram um grande manifesto no sentido de a universidade poder ser relevante para a sociedade jovem argentina que eles estavam a criar. Chamou-se a isso o Manifesto dos Estudantes de Córdoba, que se transformou numa reforma política da universidade latino-americana e até de outros continentes. Basta pensar que os departamentos de extensão, que são os departamentos importantes hoje nas nossas universidades e que eu vou propor que sejam ainda mais importantes no futuro, surgiram daí, dessa ideia da responsabilidade social da universidade perante a comunidade e a sociedade em que vive e que, portanto, ela deve estar, obviamente, ao serviço dessa sociedade e não ao serviço de ideias esotéricas que apenas interessam a uma elite que, aliás, é cada vez mais obsoleta. Pois bem, essa reforma da Córdoba celebramos hoje. Eu já estive em Córdoba este ano, exatamente com muitos reitores brasileiros, honra lhes seja, para iniciarmos as celebrações. E no próximo dia 12 vou estar em Vitória, num fórum dos reitores de extensão do Brasil, onde nós vamos continuar a discutir o futuro da universidade. E, portanto, porquê é que a universidade está sob ataque? A universidade está sob ataque porque a universidade é o centro de um pensamento, nas épocas modernas, de um conhecimento livre, independente e crítico das sociedades. Não é necessariamente isto num tipo ideal, é uma universidade que teve muitos problemas, como nós vamos ver a seguir, mas foi aqui
que começou a ideia do conhecimento livre, livre da religião, por exemplo, livre de tutelas políticas, crítico da sociedade, independente, e que teve durante muito tempo esta outra característica, era ligar esse conhecimento a um projeto de país. Os países hoje não se entendem sem aquele conhecimento que durante séculos foi produzido naquelas universidades, sobretudo nas mais importantes e mais antigas. Portugal, a Universidade de Coimbra, a Espanha, a Universidade de Salamanca, o Santiago de Compostela, a Universidade de Paris, Oxford, Cambridge, nos Estados Unidos, na Inglaterra, e, obviamente, aqui no continente, começando pelo Sul, a UBA, a Universidade de Buenos Aires, na Argentina, depois aqui a USP, no Brasil, a UNAM, no México, para não ter que referir todas. Foi aqui que se gizaram projetos de país. Estes projetos de país eram excludentes, não eram os projetos de país que a gente hoje quer, porque esses projetos punham de lado muita coisa que nós consideramos preciosa hoje. Eram projetos de país, sim, mas era um país que queria mostrar as suas especificidades, mas era excludente. Por exemplo, excluía as populações indígenas aqui no continente. Os indígenas não existiam, por exemplo. Os estudantes de Córdoba, por exemplo, não estão nada preocupados com a questão indígena. Quando, obviamente, um grande marxista, José Carlos Mariátegui, tinha dito que o grande pecado da América Latina é ter sido criada contra o índio e sem o índio. Bem, a ideia é que os povos indígenas eram resíduos e, portanto, não deviam contar para o futuro das sociedades latino-americanas, não? Mas também as populações quilombolas foram totalmente ausentes, os afrodescendentes estavam ausentes dos projetos. Quem viu os primeiros projetos de 1930 da USP, vê como essas ausências estão aí e como o grande Florestan Fernandes vai começar a reagir exatamente contra todas essas ausências, não é? E, portanto, as mulheres, os conhecimentos das mulheres, a vida das mulheres nas universidades, tudo isso foi considerado ausente, digamos assim. Era um projeto truncado, um projeto limitado, mas era um projeto de país. Ora bem, hoje em dia era também, em muitos países, um projeto de educação relativamente gratuita, se não mesmo totalmente gratuita, basicamente gratuita, onde não, obviamente, chegava toda a gente, mas onde chegava, a ideia era que chegasse cada vez mais gente. Eram as classes médias, os estudantes de Córdoba estavam preocupados com as classes médias, que eram eles, não estavam preocupados com as classes populares. Mas a ideia era que a expansão da universidade levasse também a que outras classes pudessem vir a entrar na universidade, e de facto assim aconteceu. Ao longo do século foi-se construindo uma multiplicação da universidade pública e este país, na década, a partir de 2003, teve uma enorme expansão das universidades públicas e as ações afirmativas, as cotas, o RIUNE, o ProUni, foram todos projetos que procuraram realmente aumentar e dar mais diversidade cultural às nossas universidades. Portanto, as universidades têm esta característica interessante. É que quando a gente olha para elas, num certo momento histórico, parecem estruturas muito rígidas, extremamente rígidas. Porque são muito burocráticas, muitas vezes. Não é? A gente impacienta-se com os tempos lentos da universidade. Mas se olharmos numa linha de tempo, temporalmente, as universidades evoluíram muito, de facto. E foram evoluindo ao longo dos tempos, até hoje. Só que hoje estão a ser atacadas e, de alguma maneira, há dois tipos de ataque. E esses ataques têm que ser, obviamente, dilucidados. Um primeiro ataque é um ataque das populações que foram excluídas da universidade. Porquê? Porque a universidade acabou por ser, durante muito tempo, uma universidade elitista, obviamente. Uma universidade das classes médias, uma universidade muito eurocêntrica no conhecimento, monocultural, digamos assim, ao serviço do Estado, mas não ao serviço das comunidades oprimidas. E, portanto, foi sempre uma universidade que tinha realmente todas essas limitações que nós hoje lhe reconhecemos. À medida que entraram outras classes sociais, aqui no Brasil só muito recentemente, no Brasil, nos Estados Unidos um pouco antes, há 30, 40 anos, com as ações afirmativas, nos outros países, à medida que essas outras classes foram entrando,
obviamente que as universidades começaram a transformar-se. Havia mulheres que não havia antes, havia negros que não havia antes, havia povos indígenas que não havia antes. E, portanto, essa gente entrou na universidade, mas a verdade é que a universidade aceitou-os, mas não alterou os seus currículos, não alterou os seus planos de estudo. Continua a ser tão eurocêntrica, tão monocultural como era antes. Há um momento em que isto rebenta. Ele rebenta com uma violência enorme em vários países, rebenta na África do Sul. Na África do Sul há um movimento, eu até escrevi um livro chamado, que só está disponível em inglês, Decolonizing the University, Descolonizar a Universidade, que são os jovens negros que depois do Apartheid, depois de 1994, 96, têm acesso à universidade, mas que chegam a uma universidade que continua a considerar os seus heróis nacionais os colonizadores que mataram o seu povo. E, portanto, é uma ofensa à sua autoestima. É como aqui também as populações afrodescendentes ou indígenas considerarem heróis nacionais, como, por exemplo, um conflito que houve na Argentina, um dos argentinos que mais matou índios, digamos assim. E, portanto, como herói nacional. Portanto, começou a haver uma dissonância cognitiva entre as novas populações a entrarem na universidade e os seus currículos. E então, na África do Sul, rebenta, há 3 ou 4 anos, um grande movimento chamado Rhodes Must Fall. Rhodes, que era o Cecil Rhodes, foi o grande colonizador da África do Sul, foi um homem que assassinou populações inteiras africanas e que era o patrono da universidade, que é a universidade mais famosa da África do Sul, que é Rhodes University, e que tinha, na sua praça principal, uma grande estátua do Rhodes, pois os estudantes forçaram a queda, a retirada da estátua. E foi um movimento a partir daí que se começou a criar a ideia de que a universidade era realmente ainda muito colonizadora e que havia que descolonizar a universidade. E depois, obviamente, era uma universidade cara. Na África do Sul, a universidade é cara, não é uma universidade pública, não é gratuita. E, portanto, veio outro movimento, primeiro Rhodes Must Fall, Rhodes deve cair, depois Fees Must Fall, isto é, as inscrições, o preço das inscrições deve baixar, no sentido de que devia tornar mais acessível às populações negras. Porquê? Porque elas tinham, inclusivamente, começado a ter acesso, é um problema que existiu, que tem existido no Brasil, mas muitos dos que têm acesso e que vê-se que, obviamente, que estas ações afirmativas era uma demanda justa da sociedade, porque eles são bons alunos, muitas vezes, e, obviamente, conseguiram ter êxito na universidade, mas muitas vezes não têm condições para continuar na universidade, se tiverem que pagar transporte, se tiverem que andar 3 horas para a periferia, se tiverem que comprar um apartamento ou alugar um apartamento, etc. Isto é, as condições de manutenção da universidade não são as mesmas das condições do acesso à universidade. Isto levantou um ataque realmente complicado às universidades. Noutros contextos, os ataques foram de outro tipo. Por exemplo, na África do Sul, no Chile, o movimento estudantil vai inicialmente a ser, com aquela grande líder que agora é deputada no Congresso, a Camila Valego, vai ser fundamentalmente para que a universidade seja gratuita, mas, porque no Chile, com Pinochet, passou tudo a ser privado e caríssimo, mas hoje, recentemente, ainda agora venho do Chile, era o sexismo da universidade. A luta contra o sexismo, contra não só nas carreiras, a posição das mulheres, mas também a violência contra as mulheres no interior, o assédio no interior da universidade. Portanto, é uma outra lógica. Mas, entretanto, na London School of Economics, ou na Universidade de Londres, surge também um outro movimento que realmente deflagra para surpresa e que depois alastra por todo o Reino Unido, nomeadamente em Oxford, que é a ideia dos estudantes que vêm do colonialismo britânico, que vêm da Índia, que vêm do Bangladesh, que vêm do Paquistão, que vêm da Nigéria, que vêm do Ghana, grande parte deles negros ou indianos, portanto, de outras culturas, e que se perguntam, porquê é que os filósofos são todos homens brancos e mortos? Não há mulheres filósofas e não há filósofos negros, não há filósofos indianos. Porquê?
e lançam um debate enorme dentro da Universidade de Londres, em que eu tenho participado, exatamente para mostrar que é uma seleção sem sentido, porque há muito filósofo negro, há muita filósofa mulher, e que têm sido, pura e simplesmente, silenciados, excluídos. E, portanto, este movimento tem um movimento que leva a que muita gente diga assim, então, vamos defender a universidade, mas vamos defender este elitismo? Vamos defender estas exclusões? Não é isso. Para nós defendermos a universidade e para merecer a pena defendê-la, a universidade não pode ser, de maneira nenhuma, uma universidade destas características. Tem que ser mais elitista, menos elitista, tem que ser mais intercultural, tem que ser mais atento aos interesses e à diversidade das sociedades em que ela se insere. Não é? Portanto, este é um movimento que tem vindo a atacar de baixo, digamos assim, a partir de baixo a universidade, mas no bom sentido, é obrigar a universidade a ser melhor. E a universidade tem vindo a responder com uma resistência ou outra a estas questões. Eu próprio, por exemplo, no projeto que o César referiu, no César, o projeto Alice, eu fiz questão que as duas grandes conversas do mundo, fiz muitas conversas do mundo no âmbito deste projeto, podem descarregar, se forem à página do www.alice.cpt, podem ver essas conversas. São longas conversas entre mim, ativistas, homens e mulheres de todos os continentes, em português, em inglês, em espanhol, e até penso que italiano também estamos. Fazemos longas entrevistas e realmente da filosofia quem eu escolhi? 2 filósofos negros, 2 grandes filósofos africanos, um a dar aulas nos Estados Unidos, que é o professor Valentin Mudimba, e outro a ensinar na África do Sul, o professor Mogobe Ramosa, que ainda agora esteve connosco em Coimbra, quando celebramos os 40 anos do SES, no meu centro. Pois bem, escolhi os 2 para mostrar, primeiro, que havia homens, obviamente. Não cheguei ainda às mulheres filósofas, é uma limitação própria do Boaventura, neste momento, faz a sua autocrítica perante este auditório. Acho que devia ter feito uma conversa. Fiz conversa com muita socióloga e antropóloga, não cheguei às filósofas. Mas quis mostrar o seguinte, é que quando o pensamento eurocêntrico acha e reconhece que há uma filosofia africana, ou uma filosofia negra, ou uma filosofia indiana, pensa que é toda igual. Como aqui no continente temos agora um preconceito. Assim temos que reconhecer a filosofia indígena. Isto é muito forte hoje no Equador, na Bolívia, na própria Colômbia, a filosofia dos povos andinos. Mas para muito pensamento eurocêntrico, são todos iguais. É tudo o mesmo pensamento. Não. É extremamente diverso internamente. Tem características semelhantes entre si, mas é muito diverso. E então eu escolhi 2 autores, o professor Mudimba e o professor Ramosa, que são 2 filósofos bem reconhecidos, treinados no Ocidente, devo dizer, mas que depois deram a volta para a filosofia africana, mas totalmente distintos e diversos. Portanto, esta ideia da diversidade foi uma ideia, este ataque à universidade é um ataque que eu considero saudável, que vem debaixo daqueles grupos que começaram a entrar na universidade e que a puseram em causa no seu elitismo e no seu isolamento da sociedade. E, portanto, obrigaram-na a ser mais presente na comunidade. Aqui no Brasil, por exemplo, algumas universidades começaram a ser contestadas com o facto de os serviços de restauração, dos cafés, etc., não serem das comunidades, muitas vezes das favelas, que estão ali ao lado da universidade. E onde há muita gente que podia organizar negócios em vez de irmos para grandes empresas que provêm os serviços à universidade. Portanto, tornar a universidade mais próxima das suas comunidades, mais próxima dos sítios onde se insere. Este é um ataque que, a meu entender, é um ataque benéfico para a universidade e, portanto, devemos saudá-lo e devemos trabalhar sobre ele. Obviamente com cautela, mas depois podemos discutir mais sobre esse assunto, mas é um ataque importante. Mas há um outro ataque, e esse é um ataque mortífero. É um ataque que vai destruir a universidade tal e qual como a gente a conhece. É o que nós chamamos o capitalismo universitário. É uma intervenção extraordinária do neoliberalismo global, do capital financeiro global, que considera que o investimento
na universidade pública, na universidade em geral, na chamada educação terciária, como lhe chama o Banco Mundial, é um dos investimentos mais rentáveis das próximas décadas. E, portanto, a ideia, tal e qual como a saúde, são os dois grandes investimentos que eles pensam que têm um grande potencial de rentabilidade nas próximas décadas. E, portanto, as universidades têm que ser privatizadas e transformadas em empresas capitalistas. Elas vão ser muito rentáveis porque elas estão a produzir formação que é necessária para a nova sociedade de informação ou o que seja no futuro. Este ataque tem sido um ataque que tem vindo por várias fases. A primeira fase foi uma fase que dizia que a universidade devia estar mais sintonizada com a sociedade civil, sendo que a sociedade civil era o mercado. Isto é, a universidade deve produzir perfis especializados para o que o mercado quer. Se o mercado quer mais engenheiros informáticos, a universidade deve produzir mais, deve fazer isto. Isto foi uma coisa que todas as universidades, de alguma maneira, responderam. Ser mais sensível às necessidades da evolução da sociedade capitalista em que a gente vive. A partir de certa altura, essa fase vai dar origem a uma outra fase, que é uma fase que começa a dizer o seguinte: o conhecimento que deve ser acarinhado nas universidades é o conhecimento que tem valor de mercado, é o conhecimento que produz patentes. E se virem, a partir dos anos 80, começa a haver uma dissociação nas universidades entre as chamadas ciências sociais e humanidades e as ciências exatas, ditas exatas, ou ciências aplicadas. E muitas vezes o que vamos assistir é uma deslocação do financiamento, brutal por vezes, das áreas das ciências sociais e humanidades para estas outras áreas. Porquê? Porque estas áreas geram receitas próprias, geram patentes, por exemplo, e começa a criar-se uma grande competição nas universidades pelo conhecimento que tem valor de mercado. E isto é um primeiro ataque extraordinário à universidade, porque, obviamente, que há conhecimento que tem valor de mercado. Eu sou pai de 2 biólogos, ambos professores da universidade, um no Canadá, outro em Coimbra. Não tem problema nenhum, eles obviamente trabalham nesta área. Mas nós, ai de nós, se pensássemos que todo o conhecimento, para ter valor, tem que ter valor de mercado. Qual é o valor de mercado da filosofia? Qual é o valor de mercado da literatura, das ciências sociais, das humanidades? Não têm valor de mercado, nem devem ter nunca valor de mercado. Porque a sociedade não é um mercado, a sociedade é a convivência humana geral. O mercado é apenas um dos princípios que eles conhecem, a pela mão da Alice, que referiu o César, são os 3 grandes princípios da modernidade: o princípio do Estado, da comunidade e do mercado. O mercado é um dos princípios, ao lado do princípio dos bens públicos, do Estado, e ao lado dos princípios dos bens comunitários, dos bens comuns. E, portanto, o mercado é apenas uma parte. Ora bem, o mercado foi começando a absorver tudo, e a universidade deve estar ao serviço do mercado. Eu também, além da minha filiação em Coimbra, sou há muito tempo professor visitante filiado na Universidade de Madison, no Wisconsin, nos Estados Unidos, e venho ao longo destes 35 anos que estou lá professor, já vi exatamente toda a evolução. Como é que os departamentos de humanidades estão a fechar, o departamento de literatura comparada acaba de fechar, e, entretanto, todos os dias se erguem novos edifícios para a nanotecnologia, para a biotecnologia, para a computação e para tudo. Portanto, a universidade está a dividir-se em 2. Uma que deixa de lado e a outra que promove. Promove porquê? Porque dá receitas próprias. E aqui vem a terceira fase. A terceira fase é o seguinte: a universidade é uma empresa capitalista. Deve ser gerida como uma empresa capitalista. E, portanto, os professores são proletários, devem ser proletarizados, devem ser considerados proletários dessa universidade. Os estudantes são consumidores. E os funcionários são proletários de nível mais baixo. A universidade deve ser uma empresa. E, idealmente, para o princípio neoliberal, a universidade não deve ser financiada pelo Estado. Deve criar receitas próprias. A Universidade do Wisconsin-Madison, onde eu trabalho, é
É uma universidade pública. No entanto, o orçamento dela vem do Estado apenas em 30%. O resto são receitas próprias. Não é? Ora bem, qual é o problema disto? É que para gerar receitas próprias, então, e para ser uma empresa capitalista, a universidade tem que se privatizar. A lógica do sistema é o fim da universidade pública. É a ideia de que a universidade deve ser uma instituição privada, deve ser privatizada. Isto está a ganhar um peso em muitos países, que aqui no Brasil podeis considerar que isto é assim uma ameaça remota, não sei se o é, mas é evidente que ela está por todo lado. Não é uma questão, muitas vezes não é destruir as universidades públicas, é criar a concorrência desleal entre as públicas e as privadas. De maneira que as privadas vão beneficiar, é quase uma situação de acumulação primitiva, como dizia o Marx, as universidades privadas aproveitam os doutorados que foram doutorados pelas universidades públicas, que foram treinados nas universidades públicas, passam para as privadas e, obviamente, para quê? Para dar aulas, não é? Para fazer pesquisa. E a universidade que faça a pesquisa. Aquilo que não dá lucro imediato. Portanto, há aqui uma divisão de trabalho que está a surgir e que é extremamente perigosa, a meu entender. Se este capitalismo universitário continuar a avançar, eu, por exemplo, aqui no Brasil também já sei que há, obviamente, empresas privadas universitárias muito fortes, mas talvez não seja pensável o que eu vi na semana passada no Chile, que é o Mercúrio, que é um dos jornais principais do Chile, dizer 4 ou 5 páginas sobre a Universia, que, como sabem, é um grande consórcio de universidades privadas em todo o mundo. Ora bem, e que está presente no Brasil, aliás, está a comprar as universidades privadas no Brasil. Portanto, isto é, em meu entender, uma destruição da universidade. Porquê é que a universidade está a ser sujeita a este ataque? Ela está a ser sujeita a universidade pública está a ser sujeita a este ataque, porque as universidades privadas de velho estilo, as universidades católicas, essas vão se ajeitando, obviamente, com mais ou menos flexibilidade. Viram, por exemplo, o que está a suceder na PUC de São Paulo, onde realmente o arcebispo quer fazer uma intervenção direta na PUC de São Paulo e passar a ser ele a quem nomeia os reitores e não serem eleitos pelos docentes da Universidade Católica de São Paulo. Há aqui uma ideia de concentracionária que está a surgir. Porquê é que isto vem assim? Bem, isto tem várias razões, eu não posso entrar em todas elas, mas é obviamente que nesta fase do mundo do capital internacional, que é dominado pelo capital financeiro, há uma grande crise de rentabilidade. Ao contrário que podemos dizer, há cada vez gente mais rica, obviamente, os 1%, mas a rentabilidade do capital está em baixo porque ultimamente, não houve uma grande inovação tecnológica que vá conduzir a uma rentabilidade altíssima, que são as inovações que conduzem os processos de globalização. Aquela que terminou agora e que está a terminar agora é aquela que foi criada com base na grande rentabilidade dos computadores pessoais e, naturalmente, dos nossos celulares. Foi essa grande rentabilidade, mas está esgotada, porque esses objetos já são relativamente baratos. E estamos agora a entrar numa nova globalização, mas há um interregno. E quando há um interregno, há uma grande rivalidade entre países e uma crise de rentabilidade. Vem a rivalidade entre a China e os Estados Unidos. A rivalidade entre a China e os Estados Unidos, de que o Brasil é a grande vítima, em meu entender. O que se passou no Brasil desde 2014 até agora é um processo secundário, efeito secundário da rivalidade entre a China e os Estados Unidos, porque era preciso neutralizar o Brasil como um dos países principais do projeto dos BRICS, onde estava, obviamente, a Rússia, a China, a Índia e a África do Sul. Era preciso neutralizá-la e, portanto, foi neutralizada e está a ser neutralizada, não sabemos se definitivamente, mas obviamente que está aí. É uma grande rivalidade a caminho de uma nova globalização que terá outra grande rentabilidade e que é a inteligência artificial, a automação e a robótica. E o que surge neste momento é que a China está muito bem posicionada para dominar esta onda nova de globalização. Daí a rivalidade entre os Estados Unidos e a China, que ainda agora no G20 conseguiram uma trégua de 90 dias. Vejam o ponto que leva a reacomodando-se as guerras. Uma trégua de X dias, muito poucos dias, para não elevarem as tarifas do aço.
Portanto, isto significa que nós estamos numa guerra fratricida entre potências capitalistas. A China é, obviamente, uma potência capitalista hoje, e isto reflete-se nos países de desenvolvimento intermédio, como se está aqui a refletir no Brasil, como se está a refletir na Europa, de alguma maneira. E, portanto, a ideia deste modelo de desenvolvimento que está aí é um modelo que tem uma crise de rentabilidade e que anda à procura de nova rentabilidade. A saúde é uma delas, a educação é outra. É uma das razões. A outra razão é que as universidades públicas foram sempre a criação do projeto de país, como eu disse. E hoje o neoliberalismo global não quer projeto de país. Não quer que o Brasil seja diferente da Índia, ou que Portugal seja diferente da Alemanha em termos de projeto económico. Quer que tudo seja a mesma coisa. O projeto de país já não interessa, porque isso chama-se nacionalismo. Mesmo que a gente considere patriotismo. Porquê é que era nacionalismo o pré-sal não estar no mercado internacional? Por essa razão. Porque é preciso que tudo esteja aberto ao comércio internacional e à liberalização da economia. Portanto, não faz sentido ter um projeto para estudar o país. As próprias elites dos nossos países já não confiam nas universidades públicas. Mandam os seus filhos para as universidades ditas globais, quase todas inglesas ou norte-americanas. Há algumas elites do Brasil, por exemplo, e da América Latina, estão a mandar os filhos durante a educação secundária já para os Estados Unidos e para a Inglaterra. Portanto, deixaram de confiar nas suas universidades, porque acham que este conhecimento livre, independente e crítico é perigoso para os seus interesses económicos, que são globais. Estão a ver? E por isso as universidades deixaram de ter aliados fortes. A universidade era arrogante e era elitista, porquê? Porque tinha as costas quentes, como a gente disse em Portugal. Estava protegida pelas elites. E, portanto, havia financiamento para a universidade. Hoje, essas elites desertaram a universidade pública, porque mandam os seus filhos para as universidades globais. E a universidade deixou de ter esses aliados. Como é que a universidade vai substituir sem aliados fortes? E agora a questão é esta. Se as elites estão a negligenciar a universidade tem que procurar novos aliados, mas é complexo. Porquê? Porque a universidade, por exemplo, podem ser as classes médias ou as classes populares, mas é que a universidade foi sempre muito arrogante em relação a essas classes. Desprezou o seu conhecimento, justificou a sua marginalização e o seu silenciamento. Não reconheceu os seus conhecimentos de maneira nenhuma. Resistiu durante muito tempo a que os seus filhos viessem para a universidade. Porque a universidade agora é quase uma estrutura socialmente suspensa. Os seus aliados são problemáticos. Os velhos não estão lá e os novos têm que ser criados. E é exatamente aqui que entram as epistemologias do Sul. Nós temos que defender a universidade. Eu penso que, aliás, tenho o entendimento que continua a ser necessário ter projetos de país, não projetos de país xenófobo, excludente do estrangeiro, mas projetos de país que respeitem a diversidade, a especificidade de cada uma das regiões e dos países em que nos encontramos. Porque nem tudo pode ser globalizado. Obviamente que há dois poderes que estão tão globalizados que não reconhecem nenhuma fronteira. A internet e o capital financeiro global. Mas há muitas outras formas de conhecimento e há muitas outras realidades que são fundamentais. A gente não funciona na nossa sociedade só com a internet e o capital financeiro. Nós temos as nossas sociedades que são complexas, que têm problemas sociais, económicos, culturais, que têm uma diversidade enorme e essa diversidade tem que ser resgatada. Portanto, a universidade pública tem que ser defendida precisamente para continuar a produzir conhecimento livre, crítico e independente. E melhor, mais inclusivo do que foi até agora. Não é? Mas para isso, ela tem que se transformar. Porque realmente, se a universidade continuar a ser uma universidade de uma cultura monocultural, totalmente eurocêntrica, que não respeita outros conhecimentos que não são os conhecimentos científicos, mas são os conhecimentos que dominam os povos que têm sido oprimidos na nossa sociedade, que têm sido os conhecimentos que orientam as suas lutas
contra a opressão, contra a dominação, a universidade, para muito jovem negro, para muito jovem das periferias da nossa cidade, da nossa sociedade, não merece ser defendida, porque é uma universidade que o rejeitou durante muito tempo. Ora, não pode ser. Eu acho que a universidade não pode continuar nessa rejeição e só tem uma solução. Para poder criar aliados e para poder fazer aquilo que eu penso que é fundamental, que não é apenas o projeto de país que é fundamental, é também fundamental conectar o passado, o presente e o futuro. Não há nenhuma instituição que conecte tão bem o passado, o presente e o futuro como a da universidade, através do seu conhecimento. Porque mostra o que foi, o que vem e o que pode vir a ser. O neoliberalismo global hoje quer um presente eterno e eternamente obsoleto. É o presente dos shopping centers, que é sempre igual e é sempre diferente em cada estação. Permanentemente obsoleto, mas eterno, digamos assim. Sem raízes no passado, sem futuro. Não há alternativa, como dizia a Thatcher. Não é? Portanto, é evidente que a universidade pode oferecer, e é por isso é que ela é um alvo. E é um alvo das forças reacionárias, que agora têm outras razões para transformar a universidade em alvo e começam a fazer censura nas universidades. É o último estágio, o último estádio do ataque à universidade, não é apenas o conhecimento com valor económico e a empresa capitalista, é a criação de censura e de autocensura dentro das universidades. Isso está-se a gerar de uma maneira extremamente preocupante. Para não pensarem que eu estou a referir-me a casos que provavelmente conhecereis, eu trago um caso inglês para saberem. Um grande colega meu, sociólogo, crítico, Norman Geras, que morreu em 2013, escreveu um livro sobre as estratégias das lutas sociais na sociedade, um livro sociológico extremamente reconhecido em todo o mundo, e em que mostra quais são os vários instrumentos de luta. As lutas democráticas, as lutas pacíficas e a luta armada. A luta armada houve, obviamente, neste continente e noutros. Ainda hoje na Índia há uma luta armada bastante importante, os Naxalites, e, portanto, falava das diferentes formas de luta, não? E dizia que, em certas circunstâncias, até pode ser que a luta armada seja a única forma de luta, em certas circunstâncias, que ele, aliás, não recomenda. Ele não recomenda a luta armada. Pois bem, esse livro acaba de ser proibido na Universidade de Reading, na Inglaterra. Não é proibido, é uma maneira subtil, é como agora não há fascismo, é uma coisa democrática, mas é não uma ditadura, é uma dita branda, não é? Mas é mais ou menos isto. É exatamente a ideia de que é um programa chamado Prevent, prevenir. Prevenir a radicalização dos estudantes. Os estudantes não devem radicalizar as suas ideias. Os livros que potencialmente podem radicalizar as ideias dos estudantes devem ser ou proibidos ou postos numa lista especial da universidade, e os professores têm que registar todos os estudantes que tiveram acesso a esse livro. Reading, Universidade de Reading. É incrível. Uma colega minha, socióloga jovem, na Universidade de Reading, os senhores vão me matar com este ar-condicionado, que está um frio horrível, mas enfim. Uma colega minha, jovem, fez um questionário na carreira de Sociologia, recentemente em Reading. Sabe o que é que ela fez? Ela fez o questionário e foi levar o questionário à delegacia da polícia para perguntar se alguma daquelas questões era considerada politicamente sensível, que pudesse levar à radicalização dos estudantes. Autocensura pura. Porque sabem quais são as consequências. Um professor que viola aquela regra, obviamente, pode estar a ser considerado que potencia a radicalização dos estudantes. Bem, é evidente que na Inglaterra isto tem um microclima e esse microclima, como sabem, é o islamismo radical na Inglaterra que levou a estas medidas. Só que elas são tomadas desta forma. Haja islamismo radical ou não haja, porque quem se quiser radicalizar no islamismo, penso que não vai precisar de ler o Norman Geras, nem nunca o lerá, provavelmente, não é?
mas mostram como há aqui um ataque que já não vai ser apenas na ordem da natureza capitalista do conhecimento, mas na natureza livre do conhecimento. O conhecimento não pode ser um conhecimento radical. No fundo, não pode ser um conhecimento crítico. Não pode ser um conhecimento crítico. E isto é também uma grande preocupação. Estudantes meus, que agora são professores aqui nas universidades brasileiras, estão neste momento a escrever-me, extremamente angustiados, precisamente porque pensam que nas suas aulas estão a ser filmados. Porque houve gente que aconselhou, gente, políticos, aliás, recentemente eleitos para o vosso congresso, que aconselhou os estudantes a filmarem os seus professores e a tomarem nota das ideias que eles dizem. Não é? E como sabem, há um movimento aí da escola sem partido que é absolutamente alarmante no momento em que ela se transformar numa ideologia de conhecimento dentro das nossas universidades ou nas nossas escolas. Porque a última lista, como viram, ou como devem ter visto, inclui, os autores são estes, não é? Aqueles que eu me lembro mais principais, podem ir à página da escola sem partido, e lá está. É o Karl Marx, não é surpresa nenhuma, ponham lá o Karl Marx. Mas já é surpresa que ponham o Paulo Freire. E já é surpresa que ponham o José Saramago. E já é surpresa que ponham o Milton Santos. Eu ainda não tenho o privilégio de estar nesta lista, mas enfim, porque para lá caminho, provavelmente. Mas isto é só para vos dizer que isto é o fim do conhecimento livre, independente e crítico. Esta é a natureza dos ataques que tem a universidade. Como é que ela se vai defender? Então a minha melhor defesa é o ataque. A universidade tem que fazer uma transformação epistemológica, que, a meu entender, também será organizacional, é no sentido de aprofundar a sua democratização no conhecimento. As epistemologias do Sul são exatamente a minha proposta no sentido do Sul epistémico, não é o Sul geográfico, é o Sul epistémico, isto é, são os conhecimentos que nasceram nas lutas contra o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado. E ao contrário do marxismo tradicional, eu considero que há três formas de dominação hoje na nossa sociedade, que é o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado. E que elas atuam juntos sempre, sempre em articulação. E se olharem para o Brasil dos últimos meses ou dos últimos anos, o capitalismo tornou-se mais agressivo, há mais violência contra jovens negros na periferia, mais racismo, mais colonialismo, e há mais violência contra as mulheres. As mulheres assassinadas por seus companheiros continuam a aumentar. Ou seja, aumenta o capitalismo, aumenta o colonialismo, aumenta o patriarcado. E a tragédia da nossa sociedade é que a dominação está articulada, mas a resistência está fragmentada. Os sindicatos, quando foram anticapitalistas, lutavam contra o capitalismo, mas foram muitas vezes racistas e sexistas. O movimento negro foi muitas vezes sexista e foi muitas vezes não olhou muito para a natureza capitalista da nossa sociedade. E o movimento feminista foi muitas vezes racista e foi muito cúmplice com o capitalismo. Portanto, movimentos divididos, fragmentados e a dominação articulada. Ora bem, a universidade, como é que a universidade pode dar conta dessa dominação e dessa resistência? É olhar para os conhecimentos que nascem nas lutas. E esses conhecimentos disseram-nos uma coisa extraordinária. E é deles que eu tenho construído a minha epistemologia a partir deles. É que na nossa sociedade, ao contrário daquilo que eu aprendi e ensinei durante muito tempo, os valores universais, os direitos humanos universais nunca o foram de maneira nenhuma. Porquê? Porque desde o século XVI se criou aquilo que eu chamo a linha abissal. Uma linha abissal que divide a sociedade e as sociabilidades em duas. A sociabilidade dos verdadeiramente humanos, daqueles que são iguais a todos, que têm direitos, que podem ser excluídos, mas têm direitos para poder remediar a sua exclusão, e o outro lado da linha, como dizia o César, o outro lado da linha, que é a linha abissal, é ao lado da sociedade ou da sociabilidade colonial, que existiram durante o colonialismo histórico. Tudo o que valia nas sociedades europeias não valia nas sociedades coloniais, obviamente.
Por exemplo, a emancipação, a ideia de libertação e de emancipação era fundamental para o pensamento crítico do europeu, mas obviamente não se aplicava nas colónias, de maneira nenhuma, pois isso continua hoje. Isto é, a nossa sociedade tem uma forma ainda hoje de sociabilidade onde quem está do lado colonial não é verdadeiramente gente, é subhumana. Não são verdadeiramente humanos e, portanto, são descartáveis. Podem ser destruídos. Eu costumo dizer que hoje a linha abissal não é como o Tratado de Tordesilhas. Não é uma coisa física de maneira nenhuma. É uma diferença entre duas formas de sociabilidade, uma civilizada e outra bárbara. Uma que admite a plena humanidade das pessoas e a outra que acha que há uma degradação ontológica nas pessoas. Eu penso que hoje as comunidades negras vivem muito essa ideia de degradação ontológica, como as mulheres tiveram durante muito tempo e ainda hoje degradação ontológica. Como os povos indígenas são verdadeiramente sub-humanos. E há muitas formas de exclusão na nossa sociedade que não se justificam sem isso, sem essa ideia de uma exclusão abissal. Por exemplo, a maneira como os europeus tratam refugiados é porque os refugiados não são gente. O Mediterrâneo é um cemitério líquido. Em 2016, 3.500 pessoas morreram ali. Não são gente. Não são tratados como gente. São tratados como sub-humanos. E é por isso que no nosso sistema moderno, e isso a universidade nunca quis admitir, porque andou sempre vinculado às ideias universais, nunca conseguiu, é um bom tema para o teu colégio, César, é se é possível a universalidade dos direitos na nossa sociedade. Porque tudo o que foi universal só se aplicou ao lado metropolitano da linha abissal. O lado colonial nunca teve direitos universais. Nunca foram verdadeiramente gente. Foram excluídos totalmente. O exemplo que eu costumo dar, entre muitos outros, vou dar um daqui do Ceará, para pensares que não estou a falar só de fora, mas é o exemplo daquela mulher que trabalha num restaurante em Paris, que está obviamente sindicalizada, que tem todos os direitos, é uma empregada de um restaurante e, portanto, está no lado metropolitano da sociabilidade, tem os seus direitos. É excluída muitas vezes, mas de uma maneira não abissal. Isto é excluída porque faz o mesmo trabalho que o homem ao seu lado, mas ganha menos que o homem. Isto é uma forma de exclusão, discriminação. Mas ela pode ir a tribunal, ela pode lutar. Mas essa mulher, quando sai do restaurante, ela pode ir para casa e ser assassinada por seu companheiro. Ela, se for na Índia, ela pode ir para a rua e ser vítima de uma violação no metro de Mumbai por um gangue, isto é, um conjunto de homens que resolvem violá-la em série. Quando a mulher é violada ou assassinada, deixou de ser gente. A mesma polícia que protege o jovem branco da classe média a atravessar a estrada é a mesma que mantém sob suspeita total o jovem negro da periferia. É o racismo institucional das nossas sociedades. Quem está sujeito a esta forma de sociabilidade colonial verdadeiramente não tem direitos, não é verdadeiramente humana. É sub-humana. Um jovem da UERJ, da Universidade da UERJ, mas da periferia, que entrou exatamente pelas cotas para a universidade, ainda recentemente, são histórias para verdes, como isto é muito concreto, a caminho ia a sair para a sua favela, no norte do Rio, ia a pé, porque é ali realmente perto do Maracanã, e foi parado de 20 em 20 minutos, um polícia parou para examinar a mochila dele. Ele aceitou a primeira vistoria, viu que não tinha nada, tinha livros, não tinha nada. Veio a segunda vistoria, ele também não disse nada. Veio a terceira e o jovem disse, mas afinal, porquê é que me voltaram a vistoriar, a ver a minha mochila? Já é a terceira vez, em 20 ou 30 minutos que me vêem. Não é nada contra si, é que você tem o perfil da pessoa pela sua cor que está sujeita a este tipo de supervisão das forças policiais. Racismo institucional puro.
E para não pensarem que isto é só os jovens negros da periferia, a minha querida amiga, minha pós-doutoranda em Portugal, a Nilma Gomes, que foi vossa Ministra da Igualdade, tem histórias maravilhosas da vítima dela de racismo, como, por exemplo, aqui quando ela era Ministra, de ir com os seus seguranças para uma sessão pública e com o pessoal, obviamente, e à entrada do auditório, para onde entrar, estavam os seguranças, não é? E o chefe de gabinete dela pede ao segurança que estava na porta: nós queremos, por favor, deixe passar, porque está aqui a Ministra e ela tem que passar. Que Ministra? Quer dizer, a Nilma, porque era negra, não era possível a Ministra. Portanto, onde é que estava a Ministra? Não era ela. Isto levou a desenvolver esta ideia que nós temos hoje muito, da linha abissal, que é o corpo estranho. É aquele corpo que está no lugar onde não devia estar. A Ministra negra, para aquele segurança, não devia estar no lugar onde estava. São corpos estranhos, racializados ou sexualizados. E, portanto, são vítimas desta discriminação abissal. E isso, quando são vítimas de discriminação abissal, é exatamente como no colonialismo. O genocídio foi um epistemicídio. Os indígenas eram paisagem, destruíam-se os indígenas, porque se destruía também o seu conhecimento. Portanto, os conhecimentos destes povos, destes grupos sociais, não é reconhecido nas nossas instituições, porque a universidade só ensina o conhecimento dos vencedores, não ensina o conhecimento dos vencidos. Portanto, tem que se descolonizar. E, portanto, esta transformação é o que propõem as epistemologias do Sul. É que, por este reconhecimento desta linha abissal, a gente pode começar a reconhecer a ideia de outros conhecimentos. E o conhecimento científico, que é fundamental, tem que dialogar com os conhecimentos, as sabedorias, as formas de saber que existem nas nossas comunidades e que são riquíssimas, mas que têm que ser respeitadas e conhecidas. E posso-vos dar muito exemplo. Mas um primeiro é ainda um bocadinho perturbador, porque é da linha abissal. E aqui do Ceará. Tivemos aqui 2 dias, exatamente, falarei a seguir das ecologias de saberes, numa iniciativa que criámos no Fórum Social Mundial, chamada a Universidade Popular dos Movimentos Sociais, em que durante 2 dias juntamos intelectuais, académicos, 1/3, à volta disso, e 2/3 são movimentos sociais, para durante 2 dias discutirmos um tema que interessa aos diferentes movimentos sociais daquela região. Neste caso, no Ceará, era a questão da água. Foi a questão que foi escolhida, foi a questão das águas. Estivemos 2 dias no SESC de Iparana a discutir este tema. Riquíssimo. Pode ir ver a nossa carta, que já está na net, está na carta, está já na UPMS, na página da Universidade Popular dos Movimentos Sociais, e é realmente uma coisa que eu refiro já a seguir com mais detalhe. Mas neste momento, o que me interessa ver é o seguinte, é que nós no primeiro dia fizemos uma visita ao complexo industrial e portuário do Pecém. E o que eu vi foi um cemitério de gente viva, em parada. Isto é, eu vi uma siderurgia e uma termoelétrica que não estão, ao contrário daquelas que conhecem na Europa, equipadas para evitar a poluição. Vi esteiras de quilómetros a céu aberto, uma esteira de minério de ferro e outra de carvão, que com o vento a fuligem vai para as dunas, para as comunidades e para os pulmões das pessoas. Nessa comunidade de gente humilde que já está deslocada onde eram camponeses e tiveram que ser deslocados devido à orientação dos ventos, que destrói as suas vidas, foram deslocados para a parada, para essa terra perto de Pecém, tem um monitor de barulho, de ruído, na frente da casa e um monitor da qualidade do ar na traseira da casa. Da empresas, não é do Estado, porque os monitores das empresas fazem fé pública e, portanto, o Estado não faz o controle daquele monitoramento. Se eu estiver errado, corrijam-me. Porque isso é a informação que eu não inventei, obviamente recordo de todas aquelas pessoas que têm trabalhado este tema. O que é que eu vi? Vi pessoas que, quando varrem a casa, o varrer é negro, é fuligem. A gente viu, eu estive lá uma tarde e comecei a ver. Senti a fuligem
na garganta. O que está ali está na garganta, está nos pulmões. Vi gente com tumores exatamente devido à poluição a que estão sujeitos. Já não aguentam. Estão a ser enterrados vivos. Porquê? Porque aquelas duas empresas não têm os filtros necessários que podiam reduzir o dano. Esta gente está do outro lado da linha abissal. São comunidades quilombolas, são comunidades indígenas, são os anassés, que aliás muita gente no Ceará pensa que não há indígenas no Ceará. São os indígenas anassés que estão a tentar proteger os seus aquíferos, e a gente que está a ser enterrada viva com uma poluição absolutamente anormal, absolutamente evitável. Esta gente não é verdadeiramente humana, é gente descartável. Nós já temos na sociologia um nome para isto. São as zonas de sacrifício. São as zonas, por exemplo, para onde os europeus mandam o lixo europeu para a África. Os países que recebem o lixo europeu, que já não querem o lixo, vai para a África e fica armazenado em certas áreas, em populações que são, obviamente, populações marginalizadas desse país. E é aí que são as zonas de sacrifício do lixo produzido na Europa. No dia 2, uma professora da Universidade Federal ficou chocada com esta informação que eu lhe dei, porque primeiro não estava consciente disto, não tinha havido tantas notícias sobre esta questão, e por outro lado, a Universidade tinha colaborado ativamente neste complexo portuário, ainda bem, obviamente, esteve, são 11% do PIB do Ceará, obviamente, mas realmente não tinha tido a possibilidade de ver que essas situações tinham lugar. Eu disse-lhe, bem, professor, é a altura de o fazer, ponha os seus alunos a ir verem a situação, porque eu fui visitar e durante a tarde em que estive lá, depois na comunidade, na igreja, em que estivemos todos reunidos, pude ver que é uma zona de sacrifício no interior do Ceará, escusadamente, desde que houvesse, que aquela gente fosse considerada ter tanto valor como as classes médias aqui da beira-mar, obviamente da Fortaleza, não é? Portanto, há linhas abissais nas nossas sociedades. E essas linhas abissais têm que ser denunciadas e depois têm que ser superadas. E a superação é a ecologia dos saberes. É reconhecermos o saber destas comunidades. Eu aprendi muito com os anassés e aprendi muito com aquelas comunidades quilombolas, que já não são comunidades, eram camponeses, o seu caju já não dá caju, porque está contaminado pela poluição, obviamente, não é? Já não têm o mesmo modo de vida, porque tinham vários hectares e agora têm um quintal, foram deslocados com um quintal. Tiveram uma indemnização, mas para um camponês, uma indemnização não é o significativo. O significativo é continuar a cultivar a sua terra. Portanto, nós temos que começar a construir uma outra ligação da universidade com estes grupos oprimidos, com estas vítimas da dominação na nossa sociedade. Como? Reconhecendo o seu conhecimento, falando com eles, conversando com eles. A sabedoria, por exemplo, o conceito que têm da natureza. O conceito dos indígenas da natureza é totalmente distinto do nosso. Porque para eles, a natureza não nos pertence. Nós é que pertencemos à natureza. A natureza é a terra-mãe, é Pachamama dos quechuas andinos. E, portanto, temos de ter respeito por ela. Portanto, eu quando estava no Lagamar de Caiupé, não é? Caiupe, já não sei muito bem pronunciar. Cauípe, uma coisa maravilhosa realmente, que está em risco, porque provavelmente vão começar a sugar a água para as empresas contra a Constituição, porque vejam, são 1.500 litros por segundo durante 20 horas, durante os 7 dias, para uma das empresas, e 800 litros de água por segundo durante 20 horas, 7 dias por semana. Isto com o tempo vai ter efeitos, obviamente, na água dos consumidores e da cidade, que por isso é que o tema era o tema das águas. Portanto, estes povos oprimidos, silenciados e ocultados estão a defender o quê? Estão a defender a terra deles? Não. Estão a defender o nosso meio ambiente. Estão a defender o nós vivermos bem no planeta. Estão a fazer uma luta ecológica, mas estão silenciados. Esse conhecimento deve ser tornado hoje possível. E é por isso que muitas universidades, a Universidade de Manaus, a Universidade de Medicina, já tem ao lado dos médicos, médicos tradicionais, a trabalharem com estudantes ao lado dos médicos da medicina alopática. É por isso que a Universidade Federal do Sul da Bahia,
na engenharia náutica, tem ao lado dos engenheiros náuticos, tem aqueles carpinteiros que já faziam os barcos de pesca costeira quando o Pedro Álvares Cabral cá chegou, e que tem uma técnica extraordinária de produzir aqueles barcos adequados ao vento e às ondas. Pois bem, um grande reitor foi o Naumar Almeida Filho, já não é, mas continuam esses temas. Os carpinteiros, saber tradicional, artesanal, vêm lecionar aos estudantes como é que eles construíam os barcos para se adequar melhor aos ventos e às ondas. Portanto, conhecimento científico e conhecimento popular. Numa das lutas em que me tenho envolvido mais, que é a luta com os agrotóxicos, está aqui um ilustre representante, também meu ilustre pós-doutorado Fernando Carneiro, agora professor da Fiocruz, que é a luta contra os agrotóxicos, isto é, contra os venenos na nossa comida, na agricultura industrial, em que nós colaboramos com cientistas, obviamente. É o conhecimento popular das populações e é o conhecimento científico dos agrónomos, dos biólogos que estão connosco e que dizem que realmente há veneno na comida. E que dizem exatamente qual é o perigo. Porque, em princípio, obviamente, eles estão connosco. Portanto, esta ciência colabora na ecologia de saberes. Agora, os agrónomos e os biólogos que foram formados com bolsas da Monsanto para dizerem que os transgénicos não causam nenhum dano à saúde, esses não nos interessam, obviamente. Não são esses com quem a gente trabalha. Porque esses acham que não há nenhuma relação. Como os médicos que atendem as pessoas em parada têm instruções para dizer que quando as pessoas têm doenças respiratórias é porque têm asma, ou porque estão com dor de cabeça, ou que foi a menstruação, ou por qualquer coisa. Estão proibidos de fazer a conexão entre a poluição das fábricas e o mal-estar das pessoas. Isto é dramático, mas é assim. Portanto, eu acho que nós temos um trabalho fundamental na frente das nossas universidades, se elas forem relevantes para todos. Ninguém está a dizer que se acaba a cirurgia ou as termoelétricas, obviamente que elas existem em todo o mundo. De facto, as termoelétricas estão a desaparecer, na Europa, por exemplo, porque, como sabem, são movidas a carvão, que é o fóssil mais poluente, e estão a ser substituídas por energias renováveis. Mas devemos é ter políticas de transição que as universidades têm um papel fundamental a poder orientar uma política de transição para que, para já, aquelas pessoas não sejam sacrificadas, não sejam enterradas vivas no meio de uma poluição violentíssima. Se virdes à noite, a nuvem é uma coisa absolutamente dantesca, quando passei perto das fábricas, e, portanto, e o vento a levar para as comunidades. Não é? Portanto, não vem para aqui, vai para lá. De modo que é isto que eu vos proponho nas epistemologias do Sul, é a universidade reconhecer com toda a força o conhecimento científico, mas também reconhecer o conhecimento popular e as lutas populares. E temos várias metodologias, uma delas foi aquela que ensaiamos. Eu devo dizer que o Ceará, ao mesmo tempo que vos trago esta notícia, que não é uma notícia muito agradável para mim, e certamente também não será para vós, o Ceará está na linha da frente das ecologias dos saberes, quer na Fiocruz, quer nesta Universidade Federal. Por exemplo, grupos, através da partir da Faculdade de Medicina, de uma colega que eu muito estimo, a Raquel Rigoto, por exemplo, que há muito tempo faz trabalho de articulação entre o conhecimento científico com o conhecimento popular. Ora, como a Fiocruz está neste momento a fazer na saúde e o ambiente, a tentar fazer com estas universidades populares dos movimentos sociais que a gente organizou agora no Sesc e Parana. É outra forma de criar ciência, de fazer ciência e de criar conhecimento mais plural. Essa é a proposta que vos faço neste livro. Este livro é um livro muito especial, porque é um livro de aulas e, portanto, não é um livro pesado, quer dizer, tão pesado quanto os meus livros descritos. Esta matéria também aparece num outro livro que será publicado pela Autêntica em março ou abril, chamado O Fim do Império Cognitivo. Este, na oficina, é como eu construo este trabalho teórico e epistemológico nas minhas aulas, que foram transcritas por colaboradores meus e depois foram avaliadas. Mas sobre isso eu vou primeiro ouvir e depois vão ter uma surpresa, mas eu primeiro vou ouvir o César e depois seguimos então. Muito obrigado.
obrigado, professor Boaventura, por essa sua brilhante e bastante instigante conferência. Eu acho que realmente nos deixa assim, uma agenda de pesquisa, né? Para que a gente leve à frente nessa universidade que a gente tanto luta, né? Para que ela continue com esse perfil. Eu acho que realmente a nossa universidade tem feito alguns avanços nessa linha. Eu estava, inclusive, citando para o professor Boaventura o trabalho do IPRED, né? Que é com criança subnutrida, o trabalho do professor Sullivan e do professor Álvaro, né? E eu acho que são os trabalhos assim que levam à frente essa nossa universidade. Eu preparei também um textozinho para essa apresentação do livro do Boaventura, né? Que é esse livro, Na Oficina do Sociólogo Artesão. Eu acho lindíssimo esse título, tá? Que é um produto das aulas magistrais e conferências ministradas pelo professor ao longo desses últimos 5 anos. E eu acho que seria importante destacar que o suporte dessas aulas, que dá um caráter de bricolagem e de um trabalho artesanal, inclui arquivos de áudio e ou vídeo, ganhando destaque as notas escritas pelo Boaventura, antes e durante as suas intervenções, que apontam para um pensamento não totalmente acabado, mas em elaboração, né? Se vocês verem aqui as anotações do Boaventura, vocês vão ver o que é que eu estou realmente falando, tá? As professoras Maria Paula Menezes e Carolina Peixoto, que ficaram responsáveis pela seleção, revisão e edição deste livro, referiram-se a 2 exigências do Boaventura: garantir a legibilidade do texto e fidelidade da sua fala. A obra é composta ou dividida por 9 aulas. As aulas têm sido um espaço de interação com os estudantes, mas também de apresentação e, às vezes, de reconstrução dos pensamentos, argumentos e reflexões teóricas e metodológicas do Boaventura. As organizadoras deste livro dizem, abre aspas, que Boaventura convida-nos a despensar e a desaprender o aprendido para readquirirmos a capacidade de pensar o impensável e aprender e ou reaprender conhecimento até então negados pelos cânones impostos a partir do norte global, que é muito isso que o Boaventura teve a oportunidade de falar para nós. Um dado importante para o professor Boaventura, e bastante presente nesta obra, é que suas ideias não se referem a uma conclusão fechada, mas reflexão de quem defende a necessidade de diversificarmos a universidade, fazendo dela um espaço polifônico. A universidade, nesse sentido, deve ser um espaço capaz de promover as epistemologias do Sul, através de uma ecologia de saberes e, consequentemente, uma sociologia das ausências e uma sociologia das emergências. Para mim, um dos grandes achados do Boaventura e uma das grandes contribuições é essa sociologia das ausências, né? Que é onde entra toda essa discussão que ele faz sobre a questão da mulher, do negro, né, dos quilombolas. É aí que tem espaço essa sociologia das ausências. Podemos dizer que estes aspectos dão o tom das principais propostas teórico-metodológicas de Boaventura, desenvolvidas e difundidas nesta obra e em suas publicações mais recentes. As 9 aulas contidas neste livro, né, que é esse livro aqui que vocês já devem ter visto lá fora, as 9 aulas contidas neste livro nos levam, em um primeiro momento, a uma revisão do estado da arte e das epistemologias do Sul e dos conceitos chaves que estão na base desta proposta epistemológica e política. Outro aspecto tratado é a necessidade de descolonizar o conhecimento. Na 4ª aula, é trabalhado uma questão central do nosso tempo. É possível descolonizar o marxismo? Eu achei essa aula interessantíssima. É possível descolonizar o marxismo? Na 5ª aula, Boaventura explora o que ele entende por diálogo sul-sul, apoiado numa política de conhecimento contra-hegemônica.
Outro tema abordado nesta obra é a necessidade de pensar a cidadania a partir do que não são considerados cidadãos, passando por uma reflexão sobre o conceito de sociedade civil. Boaventura coloca a necessidade de elaborar uma teoria crítica da cidadania a partir da análise da desobediência. Nessa reflexão, o autor analisa os protestos e mobilizações que ocorreram em diferentes regiões do mundo, que ele denomina de revoltas da indignação. Na 8ª aula, Boaventura retoma uma discussão sempre presente no seu percurso enquanto investigador sobre os direitos humanos e a democracia. Na última aula, nos convida sobre o futuro da utopia ou sobre a utopia do futuro, lembrando-nos que, em tempos de excesso de desastres e medo, apostar na utopia é apostar na esperança. Desta maneira, fecha o ciclo das aulas de maneira inspiradora e otimista. Eu achei muito interessante a 4ª capa desse livro, que nas palavras do Boaventura, ele diz: este livro pertence-me de uma forma estranha. As aulas e palestras refletem o que eu penso naquele momento de as proferir. Um momento de intensa oralidade. Nunca leio um texto. Como todos os momentos orais em comunidade de partilha, contém um elemento de aura, a luminosidade que eu absorvo de quem me escuta e me conduz para caminhos de pensamento não antecipados. Raramente falo com, e o que digo só parcialmente me pertence. Por isso, só posso referir-me a este livro de forma indireta, como se fosse um contador de histórias pedagógicas. O professor Boaventura nos chama para uma grande viagem neste livro, a partir de uma viagem de deslocamento e de escuta. Obrigado. Agora chamamos E agora veio a surpresa. É que sabe que eu procurei, isto é um convite também aí, uma sugestão para vós, para alguns professores. Eu procurei exercer a ecologia de saberes nas minhas próprias aulas e no meu próprio conhecimento, que é o seguinte: eu tenho vários estudantes que são poetas, que são rappers, que são da poesia slam, alguns brasileiros, outros portugueses, outros países. E então o que é que nós decidimos? É que as minhas aulas são resumidas por eles. Isto é, eu dou uma aula, na aula seguinte, o resumo da aula anterior é feito por um estudante, usando não a linguagem científica ou a linguagem da aula, mas a linguagem poética ou a linguagem musical. Sobre o mesmo tema. Um dos mais brilhantes está aqui conosco. E ele vai-vos dar 3 resumos de aulas aqui na nossa frente. Palmas para o René Inquérito. Vivemos separados no mesmo quintal, uma linha abissal. 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 Tem tanta linha que a gente inventou. Tem linha de montagem, até linha retrô, linha de pensamento, linha do Equador, linha de telefone e linha de tricô. Linhas reais ou imaginárias? Várias. Linhas inúteis, tão necessárias? Várias. Só sigo aquilo que o poeta falou. Quem anda na linha é trem ou metrô. Só água que corre entre as pedras. Caça-jeito. Liberdade ninguém carrega. Explode o peito. Tô na linha de tiro e não posso moscar. Na linha por um fio. Não dá para vacilar. Então sigamos a utopia a la Galiano. Continuo andando, vivendo e sonhando.
A esperança me move, ela que é minha fonte. E eu só sigo uma linha. A linha do horizonte. Vivemos separados no mesmo quintal, uma linha abissal. A divisão é tão profunda, é tão desigual, uma linha abissal. Não quero aceitar que seja tão normal, essa linha abissal, essa linha abissal. Linha abissal. A linha que separa o disparo certeiro do acidental. Tal. Linha abissal. Criando um mundo metropolitano e outro colonial. Linha abissal. Que põe direitos humanos para secar no varal. Linha abissal. E faz o navio negreiro parecer tão atual. Linha abissal. A linha não é tênue, você que não tá vendo, é só lembrar, fight the power, public enemy. Na vertical é barra, é prisão, na horizontal é letra, é libertação. A linha corta, entorta e a porta também, engorda, vira corda e enforca também. Enquanto a fome e a miséria estiver online, o rap sempre vai ser uma punchline. Vivemos separados no mesmo quintal, uma linha abissal, uma linha abissal, uma linha abissal. Não quero aceitar que seja tão normal, essa linha abissal, essa linha abissal, linha abissal. Linhas costuram tecidos, às vezes humanos, às vezes trapos. Linhas separam países, dividem contratos. Linhas no rosto marcam o tempo, nas mãos marcam o destino. Linhas mantêm pipas no céu pelas mãos de meninos. As linhas que mexem as marionetes nem sempre são visíveis. Algum Deus escreveu certo por linhas tortas no desenho de um eletrocardiograma. E até a medicina, tão cética e tão exata, aprendeu que a vida mora nestas linhas sinuosas, porque quando é linha direita, nem sempre é um bom sinal. Ela já foi uma linha de ligação, lembra? Umbigo. Virou só uma cicatriz, símbolo de egoísmo. Linhas vivas, linhas mortas, linhas retas, linhas tortas, linhas vivas, linhas mortas, linhas retas, linhas tortas, linhas vivas, linhas mortas. Linha abissal. Bravo! Da hora, gente. Eu, antes do Renan quero continuar, quero vos dizer que ele está a terminar o doutoramento em Geografia na Unesp. É isso. Da hora. Bom, como o professor disse, são um resumo das aulas que estão no livro, em forma de rap, é uma tentativa, é uma realização da ecologia dos saberes. Esse foi o rap chamado Linha Abissal, está no livro. Esse aí foi o único dos raps que estão no livro, são vários, que a gente conseguiu gravar, ir para um estúdio, levar os músicos, produzir. Então está na internet, está no YouTube, foi lançado essa semana. Só digitar lá Linha Abissal, Inquérito e Boaventura de Souza Santos, e vai estar lá, tem o vídeo, tem o making of, né? Para quem pegar o livro também tem o link lá, certo? Eu vou fazer aqui mais um que está no livro e que não foi gravado nem musicado, mas quem sabe no futuro a gente já musica ele. É sobre a ecologia dos saberes. E diz assim:
Esquecer tudo aquilo que aprendeu para aprender o que não se conheceu. Esquecer tudo aquilo que aprendeu para aprender o que não se conheceu. Esquecer tudo aquilo que aprendeu para aprender o que não se conheceu. Esquecer tudo aquilo que aprendeu para aprender o que não se conheceu. Ei, Vossa Excelência, ciência. Até respeita a senhora, mas pensa. Você já desperdiçou tanta experiência? Já fui ausência, agora eu sou emergência. Eu sou a língua na versão mais pura, sem tradução. Oratura, coração, sem nota de rodapé, sem interferência. Você tem bibliografia? Eu tenho referência. Mas será que é esse o seu grande tesouro? Pesquisador, investigador, com seu gravador, colonizador. A dor parece inevitável. Mas nem só de academia vive o mundo, né? Bom saber, tem tanta gente boa lá no fundo. Vem para crer. Vem para ver. Mas vem sem diploma, vem sem binóculo, sem caderneta, vem sem porrótulo. Longe das citações tradicionais e seus dizeres, vem para uma ecologia dos saberes. Cruzar conhecimento e ignorância é a infância do saber. Quando a gente volta a ser criança, cientificamente falando, volta a ter esperança para continuar, porque a ciência é adulta demais para sonhar. E se Vossa Excelência, o doutor, não acredita em nenhuma força superior, por que é que eu vou crer num ensino superior? Será que algum saber é superior? Não, senhor. Dispenso o seu molde, sua forma, sua rédea, seu guia, seu paper, sua norma. Viva o conhecimento que é pós-abissal. Nem melhor, nem pior, ele só não é igual. Não quero nem saber do seu saber alienígena. Quero saber do quilombola, do camponês, do ribeirinho indígena. Esquecer tudo aquilo que aprendeu para aprender o que não se conheceu. Esquecer tudo aquilo que aprendeu para aprender o que não se conheceu. Esquecer para saber. Ecologia dos saberes. Valeu. É isso, gente. Eu agradeço, né, pelo espaço, pelo convite da organização, do professor, pela disponibilidade. E é isso. Eu sou o Renan Inquérito, tenho um grupo de rap chamado Inquérito, que existe há 20 anos, no interior de São Paulo, na região de Campinas. Nós temos 6 discos gravados. Aí quem quiser saber alguma coisa, procura lá depois no YouTube da vida, certo? E é isso, Ecologia dos Saberes, o rap, o hip hop, junto com a academia, junto com o professor Boaventura de Souza Santos. Tamo junto, obrigado. Obrigado. Olha, ótimo, Renan. Então vamos dando continuidade. Agora vai ser o Boaventura vai permanecer aqui para a questão dos autógrafos, autografar os livros, aliás, né? E eu gostaria de destacar um papel que termina não aparecendo aqui, isso é o lado invisível, né, dessas conferências, que é o trabalho do Alexandre, né, que é o secretário do Colégio de Estudo Avançado, da Dona Sônia
né, que é outro suporte do colégio, tá? O trabalho do Luiz Barros e a presença aqui do professor Custódio, vice-reitor da universidade. O professor Henri teve que viajar, foi convocado para uma reunião da Organização Mundial da Saúde, mas gostaria de estar aqui presente. Então, vamos dar continuidade. Sugerir que façam fila vindo por ali. Ali, ó. Tá ali, já está aqui. É porque aqui vai ter, passaria pela escadaria, viria para a assinatura e desceria pela rampa. Tá tão bem. Tá bom? Pois então vamos aqui, todos vão procurar ler o livro do professor Boaventura. Tchau, boa noite, muito obrigado.